Sabe aquele cara que fez história e marcou sua infância, seja assistindo jogos ou te ajudando no modo carreira e Master League do videogame? E aí o tempo passa, novos jogadores vão surgindo e aquele cara fica meio esquecido, né? Vai jogar em ligas que ninguém assiste ou tem acesso e de repente, depois de alguns anos, você descobre que ele se aposentou, mas nem sequer sabia que ele ainda estava jogando. Aconteceu com alguém muito grande ano passado. Iniesta anunciou a aposentadoria em 2024, mas para muita gente ele já tinha se aposentado há muito tempo. O pessoal nem sabia que ele ainda estava jogando e no vídeo de hoje você vai ver 11 jogadores que ainda estão em atividade, mas você não sabia e provavelmente achou que já estavam aposentados. Então já muta seu mundo real e vem comigo para mais uma conversa de trave a trave. E para começar já metendo os dois pés no seu peito, nós temos Lukas Podolski. Sim, cara, eu duvido que você sabia que o Podolski ainda estava jogando. Muita gente deve se lembrar dele na Copa de 2014, em que ele se considerou brasileiro praticamente, né? Vestiu a camisa do Flamengo, foi muito simpático aqui no país. E apesar de ter nos massacrado, né? Apesar dele estar na seleção que nos deu o maior vexame da história dos esportes, ele caiu nas graças do torcedor brasileiro. Só que ele já era bem conhecido antes disso. Podolski foi eleito o melhor jovem da Copa de 2006, jogou em grandes clubes como Bayern de Munique, Arsenal, Inter de Milão, mas nunca se firmou em nenhum deles, é verdade. Nunca foi um atacante de tantos gols, mas foi um baita jogador, cara. Chute extremamente potente, tinha bom drible e atualmente ele joga pelo Górnik Zabrze, um time polonês, e ele tá lá desde 2021. A carreira dele foi perdendo relevância depois do Arsenal, jogou em Viseu Kobe, Antalyaspor, ele chegou a ter sondagem do Fortaleza e provavelmente se ele jogasse lá ele não estaria aqui nessa lista, né? Mas não aconteceu, ele chegou nesse clube polonês e por isso muita gente nem lembra dele, né? Provavelmente acha que ele já está aposentado, mas Podolski continua jogando aos 39 anos e até aqui tem 732 partidas na carreira com 258 gols marcados. E o próximo, eu aposto que você também imaginou que ele já estava aposentado. Não, como assim? Ele aposentou no Sevilha, trave. Mas não, Rakitic ainda está jogando e atualmente vem desfilando pelos gramados do Hajduk Split. A pronúncia provavelmente e obviamente não vai estar correta, mas é um clube croata que contratou Rakitic para essa temporada atual. Ele estava antes no Al-Shabaab da Arábia Saudita e ele ficou conhecido mesmo em 2014 quando se transferiu do Sevilha para o Barcelona, né, cara? Ele ganhou a titularidade rápido, era um ótimo jogador que rodava muito bem a bola, aparecia na área para fazer seus golzinhos e fazia uma rivalidade ali com seu companheiro de seleção Modric, que jogava e ainda joga pelo Real Madrid. Era uma das rivalidades paralelas dos El Clássicos que tinham como principal, né, rivalidade Messi contra CR7, mas também teve Mourinho e Guardiola, enfim, tantas outras que rodeavam ali esse grande clássico. E na seleção croata ele também foi ótimo, tá? Muita gente inclusive considera que ele foi melhor que o Modric na Copa de 2018, apesar de ser o Luka, né, quem venceu o prêmio de melhor jogador. E após ter uma queda no Barcelona, ele voltou ao Sevilha. E a idade foi chegando, cara. Ele tá com 37 anos numa liga que ninguém sabe que existe, então é questão de tempo até a gente ter o anúncio de sua aposentadoria e todo mundo pensar, ué, ele já não tinha aposentado? Como assim? Mas é isso, e o próximo é um cara que eu sou muito fã, eu gosto muito do futebol desse tal de Falcão Garcia, o nosso querido Radamel, e cara, ele é meio que um Diego Souza da Europa, né, já passou por vários clubes, jogou no Porto, Atlético de Madrid, Mônaco, Manchester United, Chelsea e só, né, até que não é tanto assim, eu achei que ele tivesse mais clubes ali, fosse um Diego Souza 2.0, mas não, Falcão foi ótimo em quase todos esses, cara, nos dois ingleses ele não deu tão certo, mas ficou pouco tempo também, então é difícil a gente analisar ali, só que no Porto e no Mônaco ele foi assombroso, muitos aí devem se lembrar daquela Champions contra o Manchester City, que o Mônaco tinha um timaço, né, Bernardo Silva, Mbappé, e o Falcão fez esse golaço absurdo de cobertura e hoje ele está no Milionários da Colômbia, sua terra natal e o seu primeiro clube de futebol. Sim, ele começou na base do Milionários, hoje está com 39 anos e segue jogando bem próximo da gente aqui, né? E bem galera, eu sou o Trave, apresentador do canal, e se você chegou nesse vídeo do nada, sem conhecer o que fazemos por aqui, eu te peço para dar uma olhada, entra aí na lista de vídeos do canal, confere algumas produções que nós temos e se você se interessar, eu peço sua inscrição, seu like nesse vídeo aqui para o YouTube entregar para mais pessoas. E se você gosta de usar camisas de futebol, eu não posso deixar de te recomendar a KB Prime. Eles são nossos parceiros há bastante tempo e tem camisas incríveis, cara. A qualidade é muito boa, o tecido é excelente, confortável. Eu tô deixando aí de fundo para você ver de perto a qualidade de algumas camisas. Essa do Manchester United é surreal de bonita, do Milan, do Barcelona também. E eles têm muitas opções. Tem camisas retrô para você que gosta de uma
nostalgia, tem camisas atuais da temporada, camisas especiais, enfim. É uma variedade grande e claro, o link está na descrição e comentário fixado, e se você se interessar por algum manto, você pode usar o cupom TRAVEATRAVE antes de fazer uma compra que você tem 15% de desconto, isso em qualquer produto da loja. E hoje, meu caro, eu preciso compartilhar uma coisa com você. Provavelmente você já viu algum daqueles jogos de gerenciamento de futebol, né? Que você não joga com o time ou com o jogador, mas gerencia tudo, contratações, estrutura, enfim. Tem uns jogos famosos aí que você já ouviu falar, né? Provavelmente. Mas tá chegando no Brasil o Futebol Team, que é um jogo nesse estilo manager, né? E o Futebol Team é muito divertido porque tem um diferencial. Você, ao mesmo tempo que é manager do clube, também é um jogador. Então você cria seu personagem, o seu jogador ali, e ele vai jogar ao mesmo tempo em que você toma todas as decisões. É um jogo de navegador, não precisa baixar, instalar, é só abrir aí mesmo no seu navegador e jogar. E é muito bacana para você que quer jogar um jogo nesse estilo, mas não consegue, ou não teve acesso antes por não estar disponível no Brasil e tudo mais. Então assim, cara, eu tô deixando o link aí na descrição e no comentário fixado. Clica só para dar uma olhada, ver como é a interface do jogo e tudo mais. Não é pay to win, claro que você tem recursos pagos no jogo, customizações, como todo jogo tem, mas você não precisa gastar dinheiro no jogo para jogar ou para evoluir, enfim, o jogo te dá recursos de graça. Você cria conta, a jogabilidade, tudo de graça. Então é isso que eu tinha para te mostrar aqui hoje. É um jogo muito divertido. Todo mundo que conhece, né, que tem contato com esse estilo de jogo, pensa que não é legal porque você não vai controlar efetivamente uma partida ou um jogador. Eu também pensava isso, mas esse estilo de jogo é muito divertido sim, cara. Você fica preso ali fazendo as coisas, então dá uma chance, clica no link e cria sua conta. E eu te recomendo dar uma chance mesmo, sabe? Completa o tutorial, vai jogando pelo menos por um tempo ali até ir desbloqueando os recursos iniciais para você de fato ver como é o jogo. Se você ficar só uns 10 minutinhos ali e sair, você não vai conseguir se apegar e gostar, né? Vai por mim. Você tem que passar um tempo para entender como funciona tudo. E é isso, bora voltar pro vídeo. E o próximo é um daqueles casos nostálgicos, sabe? As ruas nunca vão esquecer de Radja Nainggolan. E nesse caso são ruas bem raízes mesmo, sabe? Ele surgiu para o futebol no Cagliari, jogou lá de 2010 a 2014, foi contratado pela Roma e aí estourou, cara. Jogou muita bola, foi parar na seleção da Bélgica. Era um dos caras que tinha a melhor inversão de jogo da época. Eu lembro bem que ele era absurdo nisso. Era um baita armador de jogadas também, apesar de ser mais recuado ali no campo, né? Ser um pouco mais raçudo na marcação, ele tinha muita qualidade para sair jogando. Ele foi absurdo na Roma, mas aí ele foi para Inter de Milão e sua carreira definhou completamente. Ele não deu certo, voltou para o Cagliari por escolha mesmo. Ele tinha outras propostas de times maiores, mas por problemas familiares, né? Preferiu voltar ao Cagliari e aí foi caindo de rendimento, cara. Foi para o Royal Antwerp da Bélgica, mas beleza, ainda estava no seu país ali na primeira divisão, então não é uma queda tão grande. O problema foi que depois de 2 temporadas lá, ele foi parar no Spal, um clube da Série B da Itália, e ele caiu para a terceira divisão com o Spal. Não renovou com o time, foi parar no futebol da Indonésia, ficou só meia temporada lá e hoje ele está no Lokeren, né? Com certeza você conhece esse clube. Acho que você conhece porque ele é um clube bem famoso, né? Da terceira divisão da Bélgica. Cara, esse é um dos casos mais bizarros de carreiras arruinadas, sabe? É inacreditável. O cara deu um salto gigantesco para baixo, né? Na verdade, ele caiu, ele teve uma queda gigantesca. Ele estava em ascensão numa liga difícil e reconhecida, né? Como a italiana, jogando muito, e de repente ele tá caindo pra terceira divisão dessa mesma liga, né? Com um clube que hoje não tem tradição nenhuma, né? O Spal. Depois vai jogar na Indonésia, na terceira divisão da Bélgica. É surreal, cara. Ele se envolveu em muitas polêmicas também, fora de campo, né? Esse ano teve acusações bem graves, que eu não vou nem falar aqui pra, né, não prejudicar o vídeo. Eu tô deixando aí na tela pra você ver do que se trata, né? Essas acusações que o Nainggolan vem sofrendo. Ele postava vídeo bebendo e fumando sem estar em época de férias. Já foi flagrado fumando pendrive no banco de reservas, cara. É bem triste o fim de Nainggolan. Ele tem 36 anos e mesmo que em um período curto, foi um cara bem relevante pra posição no mundo do futebol. Assim como o talvez jogador mais relevante desse vídeo e também um dos mais subestimados. Sim, cara, Keylor Navas. E você me pergunta, como assim, Trave? Ele não aposentou depois de sair do PSG? Não, cara, ele ainda está jogando e tá aqui do nosso lado, sabe? Tá atuando pelo Newell's Old Boys na Liga Argentina. Navas é um dos casos de sucesso também do futebol, sabe? Um dos casos mais inesperados de sucesso, a gente pode dizer, porque, vamos lá, ele era jogador do Albacete, da segunda divisão espanhola. Ele sequer era titular incontestável por lá. Isso em 2012, tá? Daí, ele foi emprestado para o Levante, que beleza, ia jogar a primeira divisão, mas não era também um grande clube, né? E ainda assim, ele não chegou no Levante como titular absoluto, não incontestável nem nada. E só foi conseguir a vaga no time titular, né, na temporada 13-14. E nessa temporada, por exemplo, ele tomou um 7-0 do Barcelona. Sim, um amasso, 7 gols sofridos. Ele era costarriquenho, então
assim, jogaria numa seleção sem nenhuma tradição e sem qualidade mesmo, né? Então, cara, se alguém viesse do futuro e dissesse que esse goleiro aí seria um grande vencedor do maior clube do mundo, você deitaria no chão de rir. Só que chegou a Copa de 2014. Navas fez uma competição absurda, assim como toda a Costa Rica, né? Surpreenderam todo mundo, avançando em primeiro lugar no grupo da morte, com Itália, Uruguai e Inglaterra, e logo após a Copa, Navas era anunciado no Real Madrid. Sim, cara, o maluco que até pouco tempo estava sofrendo no Albacete, levando 7 do Barcelona, jogando pelo Levante, chegava no Real Madrid e o resto é história, né? Navas fez ótimas atuações durante toda a passagem, foi extremamente vencedor. Ao fim do contrato ele foi para o PSG, também jogou muito bem no PSG, tá? Não tinha motivo nenhum para ele virar reserva, mas chegou o Donnarumma, ele e seu agente fizeram pressão pela titularidade rápida, né? Todo mundo conhece a história. O Navas foi emprestado ao Nottingham Forest, não teve um desempenho brilhante por lá e hoje está no Newell's Old Boys. É titular, tá com 38 anos e continua firme e forte. Assim como nosso querido Verratti, que continua também firme e forte porque é o jogador mais jovem dessa lista e você provavelmente já tinha se esquecido dele também, porque ele tá mofando no Qatar aos 32 anos, cara. É absurdo também o que o Verratti fez com sua carreira, né? Ele surgiu no Pescara, disputando a terceira divisão da Itália, subiu para a segunda e foi campeão da Série B por lá, cara. Conseguiu o acesso com seu time jogando muito bem e suas atuações despertaram o interesse de vários clubes grandes, mas o PSG foi quem conseguiu levar o italiano jovem e promissor. E aí ele fez carreira por lá, foram 11 anos na França e ele é um baita jogador mesmo, tá? Bolas longas excelentes, um dos melhores que já vi nesse quesito, sabe? Em versões de jogo, bolas longas mesmo, precisão, né? Nos passes longos. Ele saía muito bem de pressão, arrancava de forma fácil para armar ataques, né? Contra-ataques. Cara, jogador excelente que até fez o Neymar dizer que era o melhor ou um dos melhores com quem ele já jogou. O que eu vejo como um exagero, mas ele era brabão mesmo, tá? Verratti era absurdo e decidiu aos 30 anos ir jogar no Qatar. Meu amigo, nem pra esperar ali chegar na casa dos 34, 35, vai, não. O maluco meteu o louco pro futebol com 30 anos e hoje ninguém sabe mais que ele existe. Provavelmente você ou não se lembrava dele ou achou que já tinha se aposentado, né? Mas ele continua jogando ali no Al Arabi do Qatar, vivendo o sonho, né, cara? É um sonho jogar no Qatar. E Verratti seguiu esse sonho, assim como o Roger Guedes. E esse próximo aqui, meu amigo, eu também não fazia ideia que ainda jogava e fiquei inacreditado. Javier Chicharito Hernández. Não, cara, não vai me dizer que você sabia que o Chicharito ainda jogava, tá? Que isso? Parece que, sei lá, faz uns 20 anos que ele jogava no Manchester United. Mas não, ele tá com 36 anos atualmente, nem é tão velho assim, e joga pelo Chivas Guadalajara do México. Ele ficou famoso no Manchester United, né? Tem aquele lance bizarro em que ele chuta a bola no próprio rosto, virou meme depois disso, mas ele foi um cara bem promissor. Jogou bem no Manchester United, tinha muita concorrência, né? Mas ele foi bem em vários momentos, tanto que foi emprestado ao Real Madrid, foi para o Bayer Leverkusen e aí teve passagens apagadas por West Ham e Sevilha até parar no Los Angeles Galaxy da MLS. E agora foi para o Chivas, provavelmente para encerrar a carreira, porque é o time que o revelou, né? E já que citei o Galaxy, outro cara que também está na MLS é Marco Reus. E esse é bem mais recente, provavelmente muitos de vocês sabem sim que ele está jogando lá, mas eu acho que é bem possível que muita gente acha que o Reus se aposentou após deixar o Borussia Dortmund, né? Teve uma comoção de torcida por ele na final da UEFA Champions League, assim, a nível mundial, contra o Real Madrid ali, né? Ele fez aquele vídeo emocionante de despedida, então pode ser que muitos associem isso a uma aposentadoria, mas Reus segue jogando, ele não tá tendo um bom desempenho por lá, inclusive sendo reserva em muitos jogos, mas é isso, o cara segue jogando e provavelmente muita gente não sabia. E o próximo cara, muita gente acha que foi aposentado nesse lance aí que tá na tela, mas não, Boateng continua jogando e atualmente ele tá na Liga da Áustria jogando pelo LASK. E tá bem deprimente sua passagem por lá também, ele vem sendo banco e nem entrando muitas vezes para jogar, às vezes nem sendo relacionado mesmo pros jogos. Na Salernitana, seu antigo clube, ele também já teve um desempenho ruim e sua carreira afundou ainda mais quando ele foi acusado e na verdade condenado por violência doméstica contra sua ex-esposa e mãe de suas filhas. E o cômico, cara, é que ele recebeu uma multa, né, mas ele só vai ter que pagar o valor dessa multa se cometer outra infração. Sim, cara, é tipo assim, você tá multado nesse valor X aqui, mas você só vai ter que pagar essa multa, né, esse valor X, se você cometer esse delito de novo. Então, na verdade, você não está multado agora, você só vai ser multado se for reincidente. Cara, é inacreditável, né, a justiça do Brasil ainda é a mais bizarra do mundo, com certeza, mas a gente tem umas pérolas também na justiça a nível mundial ali que, cara, pelo amor de Deus, né. Nesse caso, a justiça alemã foi 8.000 de QI e Boateng, aos 36 anos, parece estar resistindo em encerrar sua carreira e se afundando sem ninguém saber sequer que ele existe ainda. Assim como o nosso caro Pjanic, que está jogando na Rússia, o país que foi banido de todas as competições europeias, e o nosso bósnio favorito, ou segundo favorito, porque tem um Dzecão da massa, despontou para o mundo do futebol na Roma, né? Ele teve uma passagem até que legal pelo Lyon, mas na Roma ele foi um pouco melhor, né? E com isso foi contratado pela Juventus. E jogou muito bem também pela Juventus, tá? Talvez o seu auge tenha sido na Juventus e não na Roma. Ele fez uma dupla bacana na criação com o Dybala e com a
carreira ainda em uma crescente, foi contratado pelo Barcelona, só que isso foi o que afundou o Bosnia, tá? O Barcelona estava numa crise extracampo gigante, ele não rendeu, foi emprestado ao Besiktas, nada de render também, foi parar no futebol dos Emirados Árabes e hoje está na Rússia. E cara, só pra você ter uma breve ideia do que foi essa queda do Pjanic, se a gente dividir, né, os 4 primeiros times do Pjanic na carreira, ele fez 73 gols, e nos 4 últimos, desde que foi para o Barcelona, ele fez 5, cara, 5 gols, e todos pelo Sharjah dos Emirados Árabes. Não marcou no Barça, nem no Besiktas, nem no CSA até esse momento. Então é absurda essa queda, com certeza você nem lembrava mais do Pjanic e também não lembrava mais do Juan Mata, que está atualmente jogando no futebol australiano, cara. Ele foi revelado pelo Real Madrid, ou melhor, ele fez categoria de base lá, mas surgiu mesmo para o futebol no Valência e teve passagens muito boas por Chelsea e Manchester United. Nunca foi um jogador de tantos gols, né? Ele era mais armador mesmo e fazia ótimos jogos nessa função. Assim, ele nunca foi um cara que afundou jogos, que pesava e tudo mais, e por vezes ele tinha lances geniais. Não era sempre, né? Ele não era um cara totalmente regular em lances geniais, em decidir jogos, mas ele tinha, assim, grandes lances. E só que em 2022 ele foi para o Galatasaray. Não foi bem, não virou titular, foi para o Vissel Kobe do Japão depois, também não virou titular, nem sequer entrava nos jogos, mofou no banco e agora se transferiu para o Western Sydney da Austrália e vem jogando. Eu não sei se bem, né, porque obviamente eu nunca assisti um jogo do campeonato italiano, mas pesquisando ele tem feito alguns golzinhos, vem dando assistências e o time dele tá em terceiro na liga, então pelo menos ele tá conseguindo jogar, né, coisa que não vinha acontecendo desde o Manchester United. E Juan Mata está com 36 anos e encerra nosso vídeo de hoje. Eu só vou deixar mais 2 caras como menções honrosas aqui, que é o Santi Cazorla, você provavelmente lembra dele na seleção espanhola, né, um baixinho rápido e driblador que venceu as Euros de 2008 e 2012 com a Fúria, jogou no Arsenal e Vila Real por bastante tempo e hoje, aos 40 anos, continua jogando no Real Oviedo da segunda divisão da Espanha. Assim como Aaron Ramsey, foi um cara que surgiu como baita promessa, era um craque da geração de País de Gales, né, era o principal craque até surgir o Bale, jogou muito tempo no Arsenal e hoje, aos 34 anos, está no Cardiff City, na segunda divisão da Inglaterra. E fim, cara, fechamos o vídeo de hoje. Me conta aí embaixo quais desses jogadores você tinha esquecido da existência e não sabia que ainda estavam jogando. Se tiver outros nomes que faltaram aqui, comenta aí também que quem sabe podemos fazer uma parte 2. Deixa um like para fortalecer o vídeo e ajudar o canal e nos vemos na próxima conversa de Trave a Trave.